Fala meu brother, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernandinho para mais uma videoaula de matemática. Nesta aula, nós iremos estudar as equações do primeiro grau. Olha só que bonito! Estudando aqui as equações do primeiro grau, temos aqui exemplos bem simples. Nós vamos fazer um comparativo aqui entre o que acontece de fato quando eu resolvo a equação e vamos ver o método prático, em que eu vou pular etapas, que é aquele atalho que eu falei na aula anterior. Vale lembrar que eu tenho aqui o sinal de igualdade na equação, a intenção é encontrar o valor desconhecido aqui representado pela incógnita x. Então eu tenho aqui nessa primeira parte da equação, o nosso primeiro membro. Aqui depois do sinal de igual nós temos o segundo membro. E a gente vai lembrar daquela história lá da mãe, que ela mantém o equilíbrio, o que ela oferece para um filho, ela oferece para o outro filho também. Então isso mantém a igualdade, mantém o equilíbrio. É o que a gente vai fazer aqui, para tirar esse menos 8, que a intenção é deixar o x isolado, certo? Então, para eliminar esse menos 8 daqui, basta que eu utilize aquela ideia do oposto. Então, se eu tenho menos 8, eu vou usar o oposto dele, que é o mais 8. Quando eu adicionar 8 aqui, eu vou eliminar essa parte, tá? E se eu adicionar 8 desse lado, pessoal, para manter o equilíbrio do universo, você também adiciona 8 desse lado aqui também da equação. Então, veja o que vai acontecer, Esse mais 8, esse menos 8 com mais 8 aqui vai se anular, então cancela. E vai sobrar apenas o x, certo? Então, vou ter aqui, x igual, lembra que essa parte se cancela, se anula. E eu tenho aqui, 10 mais 8, isso aqui vai dar 18. Temos aqui a nossa solução, a raiz da equação x igual a 18. Você pode verificar isso fazendo aqui, substituindo o x, pelo 18, eu vou ter 18, tira 8. Isso vai ser igual a 10, beleza? Isso que é chamado de raiz da equação ou solução. Tranquilo? Vamos ver aqui esse exemplo 2. Novamente tem uma equação simples, tá? E vamos começar por eliminar essa parte aqui, esse menos 3, usando novamente aquela ideia de oposto. Então, vamos lembrar aquela mãe bondosa, se ela, usando aqui o oposto, tá? A ideia de oposto, o oposto de menos 3, é só adicionar aqui, mais 3 para poder eliminar, Quando eu somo, se eu estou devendo 3 e eu tenho 3 contos, eu pago isso aqui que eu devo e fico zerado, ok? Isso vai dar 0. Então, se cancela essas duas partes, certinho? Então, se eu adicionar 3 desse lado, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado da equação, mantendo aí o equilíbrio. E vamos ver o que vai ficar aqui, Esse 2n se mantém, certo? Continua aqui, com 2n. Menos 3, quando eu adiciono 3, esses valores se anulam. Isso vai ser igual a 17 mais 3. Aqui não anula, eu vou somar. Então vai ter 20. E beleza, chegou aqui, professor, como é que faz? Aí no caso a gente vai usar uma outra ideia. A intenção, como eu falei, é deixar a letra N isolada. Lembra que quando eu tenho número e letra, aqui é uma multiplicação, certo, pessoal? 2n é uma multiplicação do 2 pelo n. Então aqui, o que acontece? Para poder eliminar esse 2 aqui, ele está multiplicando n, basta que eu divida ele por 2 aqui embaixo, certo? Se fosse o 5, dividiria por 5. Por que eu dividi, professor? Porque, lembra, quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado disso dá 1, dessa divisão. E quando eu tenho o 1 acompanhando a letra, não precisa colocar, eu só tenho isso aqui, 1x. Eu não preciso colocar esse 1, basta deixar x. Então aqui, 2, voltando à letra n, 2 dividido por 2, dá 1. E eu vou repetir aqui a letra n. Aí lembra, esse 1 não precisa aparecer, vai ficar apenas o n. Ou seja, eu vou estar cancelando aqui, essa parte do 2, ok? Vai sobrar apenas a letra n, igual. Olha só, se eu dividir esse lado por 2, esse termo da equação por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa desse lado para poder manter o equilíbrio, certo? Porque eu faço de um lado, devo fazer do outro também. Então, lembrando aí? Então, se eu dividir aqui por 2 para ficar somente o n, aqui eu vou dividir por 2 também o 20 para poder manter o equilíbrio. Quando eu divido aqui, 20 por 2 é metade. A metade de 20 é 10, certo? Temos aqui a solução ou a raiz da nossa equação, certinho? Então, lembra dessa ideia. Uso o oposto nas situações. Quando eu tenho um número acompanhado da letra, eu divido pelo mesmo valor para poder se anular, cancelar, o resultado dá 1 e não precisar colocar aqui do lado. E faço a mesma coisa, o mesmo valor que eu utilizar para dividir aqui,
eu utilizo do outro lado também. Certinho? Pessoal, dito isso, vamos então para a parte prática, que é essa segunda parte aqui, ó, em que eu vou pular esse caminho de usar os opostos, eu vou direto para os finalmente, digamos assim. Ok, então vamos aqui para o nosso método prático. Esse método prático a gente vai pular algumas etapas do que a gente faz aqui na realidade, tá? Do que acontece. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Eu vou começar aqui pelo sinal de igual, certo? Então, quando a gente vai fazer essa organização aqui da equação para resolver, usando o método prático, né? Devemos organizar a equação da seguinte forma. Os termos que contêm letras, no caso a letra x aqui, a gente vai deixar no primeiro membro, né? Nessa primeira parte da equação, antes do sinal de igual. Quem não tem letra, fica depois do sinal de igual, certo? Essa vai ser a nossa organização. E se você precisar mudar algum termo de lado aqui, ó, para poder fazer essa organização, você vai mudar o sinal dele. A gente vai perceber isso aqui, ó, agora. Então, quem tem x, ó, quem tem letra no caso é só esse x, ele vai ficar aqui, ó, antes do sinal de igualdade, vou só repetir ele. E desse outro lado vai ficar a parte numérica, né, dos números, que não estão acompanhando letras. É o caso aqui do 10, ó, já estava aqui, eu vou só manter esse 10. E quem vai precisar sair do lugar aqui, ó, mudar de lado, é esse cara aqui, ó, menos 8. Ele está aqui, ó, antes do igual, eu vou ter que trazer ele para cá, para depois do sinal de igual. Quando eu faço essa mudança de lado, aí você lembra daquela ideia, né? Muda o sinal da operação. Então esse menos 8 passa com o sinal trocado aqui, ó, vai passar para cá com o sinal positivo, vai ficar mais 8. Então vou escrever aqui, ó, mais 8, certo? Fechando aqui o cálculo, ó, x igual 10 mais 8, 18, certo? Então, basicamente é isso, beleza? Então, vamos aqui ao segundo exemplo, para a gente poder exercitar um pouquinho mais essa ideia. Começa pelo sinal de igual. Quem vai ficar aqui no início da equação? O termo que contém letra, né? No caso, o 2n. Então, esse 2n, vou manter ele aqui, certo? Quem vai ficar desse lado? A parte numérica, né? Os números que não acompanham letras. No caso, o 17 e esse cara aqui. Começando por quem já estava aqui, ó, o 17. Vou só repetir ele aqui. E, novamente, nós temos aqui menos 3, ó, vou ter que trazer ele para cá, ó, porque não tem letra, né? Então tem que ficar na segunda parte da equação. E quando eu trago para cá, eu mudo de lado, eu também vou mudar o sinal da operação aqui, ó. Se ele é negativo, quando ele vir para cá, ele vai virar casaca, fica positivo, certo? Então vai ficar assim, ó, 2n igual 17 mais 3, fica 20. E para finalizar isso aqui, eu tenho, usando essa mesma ideia, né, de inverter a operação, eu tenho uma multiplicação. Lembra que número e letra, né, é uma multiplicação aqui do 2 pelo n. Então esse 2 que está multiplicando, ele vai descer aqui embaixo, ó, dividido 20. Então vai ficar assim, ó, vou escrever esse n sozinho, fica aí sozinho meu brother. Esse 20 eu vou repetir, e aqui, ó, o 2 escorrega aqui para baixo, então ele vai dividir o 20, certo? Está multiplicando, vai passar embaixo, dividindo. 20 dividido por 2 é metade, ó. A metade de 20 é 10. Então isso aqui é a solução da nossa equação. Notem que eu cheguei ao mesmo resultado. E lembra, essa ideia, esse mais 3, ó, não surgiu aqui por acaso, não é uma mágica, tá? Menos passa mais, mas é o método prático que a gente vai utilizar a partir de então, beleza? Vamos ver mais alguns exemplos aí.